Oi, tudo bom? Esse é o podcast És do Brasil? Eu sou a Tainara Machado. Vivo em Portugal desde fevereiro de 2019 e aqui falamos sobre temas que retratam a realidade de quem é do Brasil e vive em Portugal, na tentativa de mostrar a realidade e os desafios que enfrentamos ao emigrar do nosso querido Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre precariedade laboral. Haver um sinal político de que as pessoas estão fartas de precariedade, estão fartas desta instabilidade nas suas vidas, estão fartas de contratos a prazo, estão fartas de falsos recibos verdes, estão fartas de não poderem sair de casa dos seus pais. E onde é que está a esperança? A esperança eu vou mostrar. É o meu primeiro nome. E o único problema é que, além dos horários do centro comercial serem com folgas rotativas e horários muito malucos, eles trabalham somente com recibos verdes, então para mim seria muito ruim. Aí na hora que chegou, no resultado final, assim, fiquei eu e uma pessoa, ela me ligou, nem foi o RH, foi ela. Ela me ligou para me pedir desculpa e ela não soube me explicar por quê, que eu não tinha sido selecionada. E foi assim só de falar me dá ansiedade, não sei se dá para perceber, porque foi um dos piores momentos da minha vida. Tem muito trabalho de desigualdade de gênero, né? A ONU diz que o gap da igualdade de gênero para nós mulheres alcançarmos o mesmo que os homens em questões salariais vai levar 136 anos. Então, assim, nem eu nem você vão estar aqui para ver isso acontecer, sabe? Então, o que aconteceu, né? Fui passar pelo quase todo o proletário imigrante passa, que é ir trabalhar nos restaurantes, sem entender nada de restaurante. E aí, trabalhei de empregada de mesa, né, de garçonete, trabalhei na cozinha de restaurante, trabalhei de faxineira, depois trabalhei de faxineira de Airbnb, depois trabalhei em outro restaurante. Tu sabe o que é a precariedade laboral e da vida? Resumidamente, é uma vida de instabilidade, de futuro incerto e de vínculos e de direitos laborais fragilizados e inseguros. A condição precária, ou seja, a degradação das relações laborais, está relacionada com a precariedade da vida, porque condiciona as expectativas, as perspectivas, os projetos e até mesmo as possibilidades que se colocam na trajetória de vida e profissional das pessoas. As condições precarizadas de trabalho e, consequentemente, da vida, não são uma novidade para a classe que vive do trabalho. O sistema econômico, político e social capitalista gera transformações sociais e gera transformações no mundo do trabalho. Com isso, as condições laborais vão se transformando, conforme a sociedade vai se complexificando, e, consequentemente, a exploração do trabalho também se complexifica e se reinventa. Flexibilidade de horários, de vínculos, de direitos, a flexibilidade até de viver. Tinha um pouco de dinheiro no bolso e vontade de crescer e fazer as minhas coisas. E eu pensei, bom, eu já tenho um mestrado, então vai ser muito mais fácil, né? Chego aqui na Europa e vou trabalhar na minha área, super incrível. E aí eu comecei a pesquisar sobre a minha área e eu percebi que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver porque eu sou da área de políticas humanas e não tinha nada a ver com política pública, que tinha todo um entendimento sobre o meu trabalho lá no Brasil completamente equivocado aqui. Não consegui ver espaço para poder trabalhar. Então, o que aconteceu, né? Fui passar pelo quase todo o proletário imigrante passa, que é ir trabalhar nos restaurantes, sem entender nada de restaurante. E aí, trabalhei de empregada de mesa, né, de garçonete, trabalhei na cozinha de restaurante, trabalhei de faxineira, depois trabalhei de faxineira de Airbnb, depois trabalhei em outro restaurante. O relato dessa pessoa que prefere não ser identificada mostra que é impossível ignorar as pessoas imigrantes em Portugal. Isso porque nós, pessoas, somos colocadas, e eu digo colocadas porque de fato somos empurradas
para vagas e setores que muitas vezes os próprios portugueses não querem ocupar. Foi dando sempre um up de um trabalho para o outro, né? Já era um lugar mais legal, já era um restaurante mais legal, já tinha contrato de trabalho, tinha um horário fixo, né? Não ficavam, tipo, me sacaneando, me chamando na minha folga, ou, sei lá, sem eu poder fazer intervalo nenhum, assim, porque eu já tinha trabalhado em um lugar que não fazia intervalo sequer. Eu passava o dia inteiro trabalhando sozinha e, nossa, pra eu ir no banheiro, assim, era uma confusão. Só que eu nunca consegui subir nesse lugar, nunca consegui um cargo melhor. E nem um cargo melhor, e nem um horário melhor. Fiquei lá um tempão. E aí eu pedia, né? Tipo, por favor, não quero fazer sempre repartido. Me deixa trabalhar durante o dia. Porque, assim como assim, naquela época eu tinha, tipo, 32 anos. Não vou dizer que eu era super velha, né, já. Mas também não era jovem como as pessoas de 19, 20 que trabalhavam comigo. 22, assim, 23. Então eu dizia, me deixa ter um horário mais bacana, né? Tipo, trabalhar no horário do meio-dia, em vez de me colocar sempre de madrugada. Porque às vezes eu saía do restaurante 2 horas da manhã depois de fazer limpeza e tal. Nunca consegui. Algumas vezes eu falava, agora vai abrir vaga para gerente, abrir vaga para chefe. Nunca consegui. Não dava a menor abertura, sabe? E depois eu fui trabalhar numa multinacional na parte de língua espanhola. E aí trabalhei lá durante muitos anos. Mas as chefias mesmo, assim, porque você numa multinacional vai tendo muitos escalões, né? Aquela galera que ganhava bem e tal, eram todas portuguesas. Todas, e seguem sendo todas portuguesas. Por que não dão oportunidade, sabe, para outras nacionalidades, para crescerem também, serem chefias e tal? E claro, né, eu tô falando do meu lugar, assim, de brasileira, mas obviamente nesses lugares eu consigo observar a falta de espaço que há para imigrante em geral, né? A história se repete. A Ana, que conta sua experiência em Portugal, mesmo com o currículo, com experiências muito diferenciadas em uma área em ascensão por aqui. Nós já conhecemos ela de outros episódios. Sou professora em escola de negócios. A escola de negócios que eu dou aula está entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo. Eu fui para morar em Portugal para fazer doutorado. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a procurar trabalho. Tinha uma ex-professora daqui, que é portuguesa, e que tinha voltado para Portugal. Então, ela me recebeu com muita atenção, me apresentou para várias pessoas e tal. Eu perdi a conta de quantas reuniões eu fiz com essas pessoas, de quantas apresentações eu fiz sobre outros temas. E eu senti as pessoas muito curiosas e interessadas em mim. Mas não apareceu oferta nenhuma de trabalho. Até que no fim, eu tenho muita experiência com inovação social. A responsável coordenadora do laboratório de inovação social estava fazendo uma seleção para uma vice-coordenadora. E ela falou comigo, eu gostaria de trabalhar com você. Você quer participar da seleção? Eu falei, claro. Aí entrei na seleção e fui fazendo. Aí na hora que chegou, no resultado final, assim, fiquei eu e uma pessoa, ela me ligou. Nem foi o RH, foi ela. E ela me ligou para me pedir desculpa. E ela não soube me explicar por quê, que eu não tinha sido selecionada. Isso aconteceu dezenas de vezes em processos seletivos que eu participei, que as pessoas falavam que é impressionante a minha experiência e tal, né? Principalmente quando era de marketing internacional, eu tinha muita experiência, né? Multissetorial e tal, eu tenho experiência de governo, tanto de coisa e tal. E sempre ficava barrada na última etapa. Cansei do déjà vu, né? A dificuldade na ascensão de uma carreira profissional, de acordo com a formação e as experiências que as pessoas adquirem na sua trajetória laboral, é uma realidade cruel em Portugal e no mundo. Cada vez mais a dita mão de obra qualificada não tem encontrado espaço ou condições dignas de trabalho para se manter no país.
Eu mesma finalizei um doutorado e tenho muita dificuldade em conseguir um contrato de trabalho, dentro ou fora do meio acadêmico. O que parece que poderia ser positivo num percurso profissional, por vezes acaba por se tornar um impeditivo na disputa por uma vaga. A contradição de se ser muito qualificada e ao mesmo tempo nunca conseguir uma chance. De um trabalho digno, de um trabalho com contrato, de um trabalho com direitos, mas ainda há outros fatores que podem dificultar. O acesso a uma vaga de emprego, por exemplo. Quando eu estava procurando um trabalho, distribuí currículo no centro comercial, nas lojas, perguntava para as pessoas. Eu já estava de uma forma que no que eu tinha vergonha no Brasil aqui, perdi toda a vergonha. Isso aí não tinha mais problema nenhum. Mas eu senti que pela minha idade eles recusavam. Na loja, eu era louca para trabalhar, aquela loja de segunda mão, eles na altura estavam recrutando. Mandei currículo, fiz um texto de uma carta de intenção no corpo do texto de e-mail, com meu currículo anexado e tudo mais. Mas até hoje também não obtive resposta. E aí, quando eu estava numa dessas lojas, um funcionário que estava trabalhando, e aí eu perguntei, e como é que é trabalhar aqui? Que legal, não sei o quê. Eu mandei currículo, mas assim, me respondeu, poxa, que chato, não sei o quê. Aí ele fez, olha, porque na verdade aqui eles preferem gente mais jovem. Aí eu olhei pra ele e fiz, de velha só as roupas, né? Então assim, eu fiquei muito decepcionada. Tem toda aquela proposta de ONG, disso, daquilo, os projetos na África e tudo mais, mas também teve essa problemática de ser etarista. O meu visto de trabalho era de 6 meses. Passei quase 3 meses sem trabalho, que é fazer fotos no azulejo. Então eles são à parte, eles não têm essa de etarismo, se é brasileiro, se não sei o quê. E até então eu estou trabalhando lá, sendo que o único problema é que além dos horários do centro comercial serem com folgas rotativas e horários muito malucos, eles trabalham somente com recibos verdes, então para mim seria muito ruim para o visto de procura de trabalho, porque o visto só contemplava para quem tivesse um contrato de trabalho. Ser muito, entre aspas, velha ou ser muito nova, ser imigrante, Temos que ser muitas coisas para sermos selecionadas, mas ao mesmo tempo, se temos muitas coisas nos nossos currículos, nós também não somos suficientes. Recibos verdes, que seriam o falso MEI no Brasil, uma trabalhadora independente, um contrato com tempo certo, ou seja, que é assinado com tempo certo para finalizar. São apenas alguns exemplos entre esse termos que ser e esse muito pouco em troca por um vínculo de trabalho. Mas há também o abuso moral no local de trabalho. Isso pode se tornar uma realidade, principalmente quando o elo mais fraco, ou seja, a pessoa que trabalha, precisa desse vínculo mais do que nunca por estar a começar uma vida nova, num país que não é o seu, ou por ainda não ter conhecimento de todos os seus direitos. Essa outra pessoa que também pediu para não ser identificada, porque ainda sofre resquícios de uma experiência terrível, mostra como pode haver muita perversidade nos vínculos laborais. Eu vim aqui para Portugal em 2019, vim fazer uma pós-graduação e encontrei esse trabalho. Em grupos de empregos, essas coisas, tem muita coisa dessa associação e de outras associações também que trabalham com angariação de fundos, né, contratando. Vi, né, esse anúncio e achei super interessante, porque eu pensei, nossa, poxa vida, eu posso ajudar as pessoas e receber um valor, né, por isso. Então eu acho que vai ser interessante. Eu tinha 25 anos, era meu primeiro emprego, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava em outro país, então eu fui inocente em vários aspectos.
Eles pagavam um valor fixo, que era de 385 euros, mais comissão, né? Consoante a quantidade de doadores mensais, sabe? Por débito direto em conta. Era tranquilo, porque era em equipe e tal, e tinha toda aquela coisa de tipo, estamos unidos por uma causa, vamos ajudar as pessoas e vamos ser amigos, e tinha muito essa coisa de alegria e de ser feliz, só que tipo assim, era uma pressão assim insuportável. A gente tinha que fazer 4 doadores regulares no mínimo por dia. Aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, eu cheguei atrasada, era um martírio, sempre era uma briga. Falava, mas porque não pode chegar atrasada, vai atrapalhar a equipe. Acontecia muito essa situação, mas acontecia mais com nós brasileiros do que com os portugueses, porque também tinha portugueses que trabalhavam lá, mas só que era mais tipo uma coisa de verão. Quem ficou nesse emprego, tipo, eu fiquei 1 ano mais ou menos, depois eu virei líder de equipe, depois eu fui para assistente, aí eu fui contratada como parte mesmo da equipe, né, e passei por muitas situações difíceis, de humilhação, tive burnout, tanto é que eu tô tendo que ter tratamento e ter que, tipo, enfim, ter que ir pro psicólogo, ter que tomar remédio, então várias coisas. No lugar, eles dizem que são certos e corretos e que fazem as coisas assim, tipo, da melhor forma possível. Quando eu era assistente, eu teve uma situação que eu tava no telemarketing e eu tava dentro da empresa e eu tava com infecção urinária. Então eu tava indo muito na casa de banho, muito mesmo. E aí a minha chefe chegou no canto e falou pra mim desse jeito: olha, você não pode, tem que parar a quantidade de vezes que você vai na casa de banho. Eu falei, mas olha, eu estou com uma infecção urinária, o que você quer que eu faça? Aí ela mudou todo o tom da conversa e falou que não era bem assim, que não era pra falar que eu estava indo na casa de banho. Era basicamente isso. Eu trabalhei lá de 2020 até 2022. Não renovaram meu contrato, né? Nunca explicaram por quê e tal. E estavam me tratando super mal porque queriam que eu me despedisse, né? Pra eles não arcarem com o que era necessário. E aí, no final de tudo, a minha chefe chegou pra mim e falou desse jeito: olha, Isabela, eu quero que você esqueça tudo isso que você passou e só lembre das coisas boas. Como eu passei por isso, eu ainda estou em tratamento e é meio complicado falar sobre isso, então eu fico muito ansiosa. Então eu tô com transtorno de ansiedade, né? Então, tipo, às vezes pode ser que não entenda alguma coisa. É bom que eu fale sobre isso porque, tipo, foram muitos anos de muita coisa ruim que eu passei lá dentro daquela instituição. É óbvio que não há exclusividade de Portugal as relações tacanhas e quase selvagens da exploração do trabalho. Faz parte do sistema capitalista nos espremer até a última gota de suor numa competição contra nós mesmas, quando na verdade, se nós nos olhássemos mais como semelhantes, ou seja, pessoas que vivem e precisam do trabalho para sobreviver, talvez conseguiríamos alcançar uma vida mais digna e com menos precariedade laboral e da vida. Eu sou formada na área de comunicação social, desenvolvi minha carreira toda no Brasil na área de gestão de projetos do terceiro setor, de responsabilidade social, projetos culturais, sociais e educativos. Buscar trabalho. Elisângela, que já conhecemos do episódio sobre discriminação, nos conta que a experiência que ela sofreu de xenofobia e racismo numa entrevista de emprego significou e possibilitou que ela construísse uma social tech, numa perspectiva de acessibilidade às vagas de emprego para pessoas que normalmente são excluídas. Eu comecei a estudar desde o dado do censo que eu já tinha, né, da questão da falta do dado da etnia, mergulhei em relatórios de instituições da Organização Internacional do Trabalho, Comissão da Igualdade de Gênero, Alto Comissariado das Migrações, CEF, ODS, fui estudar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nasce dessa experiência pessoal minha, através do processo seletivo totalmente discriminatório aqui em Portugal, e também trazendo voz para esses profissionais que também, como eu, são invalidados, são invisibilizados no mercado de trabalho porque
uma empresa não quer contratar um negro, não quer contratar um imigrante, não quer contratar uma mulher, não quer contratar uma pessoa com mais de 50 anos, não quer contratar um gay, não quer contratar uma pessoa com deficiência. Então, é nesse sentido que o meu trabalho do IDS é direcionado. É difícil, mas eu nunca imaginei ser empreendedora, ir para a área de empreendedorismo. Ainda mais falando de empreendedorismo social, porque eu sempre trabalhei no Brasil como CLT, sempre tive o conforto e a segurança, digamos assim, entre aspas, né, de ser uma empregada com todos os meus benefícios também, entre aspas, né, meu salário no final do mês, minha carteira assinada, e conquistando espaços como eu tenho conquistado, né, então ser a primeira brasileira negra a fundar essa startup de impacto social, ser citada em prêmios, representando o Brasil, representando o meu país, ser selecionada para participar de programas de aceleração, ver o meu projeto sendo selecionado para representar Portugal, né, que é o país que eu não nasci, mas nessa esfera, nesse tema que eu tenho trabalhado da diversidade, equidade e inclusão. É um trabalho difícil, é um processo difícil, tanto pessoal quanto profissional. Todos os dias eu acordo e fico pensando, quando eu vejo que as dificuldades de conquistar um cliente, sustentabilidade financeira, a gente está no momento de conquistar a sustentabilidade financeira para 2024, porque o projeto foi todo gerido, né, por recursos próprios e agora a gente precisa avançar. Sim, e retratar para quem pensa em vir como é a realidade de fato, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas não têm uma informação correta do que é viver em outro país e do que é viver em Portugal, né? E também mostrar um pouco de uma realidade, né? Que nem sempre é fácil, né? Ou na maioria das vezes não é fácil. Eu acho que essas pautas são muito importantes, assim, acho que quanto mais barulho nós fizermos, melhor. Mas não só barulho para fazer, sabe, ativismo por ativismo, mas eu acho que nós temos que ser estratégicos para dar voz para o que a gente precisa fazer para melhorar a sociedade para a gente, porque afinal de contas nós movimentamos muito dinheiro nesse país, então esses temas são muito importantes de ampliar essas histórias e essas vozes nesses canais de comunicação são importantes assim para construir esse enredo, essa narrativa assim. Entre refluxos, contrafluxos, avanços e recuos, a ação coletiva. Essa que eu arriscaria dizer é a noção mais importante de todos os tempos. Estamos aqui hoje porque não podemos continuar a aceitar a situação precária para a qual fomos arrastados. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Eu sempre fui um aluno exemplar. Neste episódio, ouvimos excertos do vídeo 10 anos Geração Arrasca, do canal no YouTube da Associação de Combate à Precariedade e Precários Inflexíveis, e também a música Política, de Luta Livre. Mudar de país não é fácil. Demanda organização, pesquisa, planejamento e conhecer e viver outra cultura, mas também abdicar de vivências que teríamos no Brasil para construir novas vivências em um outro país. E tomar essa decisão com consciência disso tudo é muito importante. Esse é o podcast És do Brasil? E esse é o nosso último episódio. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.